venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Muito bem-vindo a mais um programa do Está Escrito Canadá. O meu nome é Evaldo Vicente e eu fico muito feliz de ter você aqui conosco hoje. Muita gente se pergunta, será que eu posso ter acesso direto ao céu? Será que existe uma chave que abre as portas do céu? Na verdade existe, essa chave é a oração. Mas o que é a oração e para que ela serve? Muita gente se pergunta, se Deus conhece, se Ele já conhece todas as minhas necessidades, por que é que eu preciso orar? E se eu preciso orar, como orar? Bem, a oração ela não é feita para mudar o coração de Deus. Pelo contrário, a oração muda o nosso coração e a nossa relação para com Deus. Quando nós oramos, abrimos a nossa mente, o nosso coração e deixamos esse canal aberto para que Deus possa se comunicar conosco e responder à oração. A oração nos coloca numa disposição de espírito que permite a Deus agir com segurança em resposta à oração. Eu quero falar hoje sobre a oração, essa maravilhosa chave que abre as portas do céu. Mas para isso eu tenho dois convidados mais do que especiais aqui comigo. Quero apresentar a vocês o pastor Edgar Nunes e o pastor Júlio Carlos Santos. Eu queria pedir a cada um deles que fizesse uma apresentação de si mesmo. Quem sabe, eu já tive o privilégio de ter o pastor Edgar aqui, mas quem sabe alguns dos nossos telespectadores ainda não o conhecem. Muito obrigado pelo convite de estar aqui contigo e compartilhar alguns pensamentos sobre este tema de oração. Eu sou o pastor Edgar Nunes e presentemente estou a pastorear a Igreja Portuguesa Adventista de Toronto. Ok. Pastor Júlio. Pois não. Olá, Evaldo. É um prazer para mim estar no programa do Está Escrito. E eu venho de Lisboa, venho de Portugal e sou aí, portanto, departamental da Escola Sabatina, Ministério Pessoal, Evangelismo e coordeno e dirijo também o nosso estúdio, portanto, de vídeo, portanto, a Digital Way, e também sou pastor de uma igreja. Okay. Portanto, é isto só, tão simples. Muito obrigado. Vindo de Lisboa diretamente para Toronto aqui. Prazer tê-lo aqui também. Prazer é meu. Pois é, a oração é essa chave que pode abrir as portas do céu. Mas como é que isso tudo funciona, né? Uma pergunta que muita gente se faz é, será que Deus, de fato, quando a gente olha ao redor e vê tanto problema, tanta doença, tanta morte, tanta tragédia no mundo, será que Deus está, de fato, interessado em responder à oração? Será que ele tem interesse em ouvir a oração? Eu não tenho dúvida que, de facto, Deus tem sempre disposição e disponibilidade para escutar. Aliás, há um texto bíblico que se encontra em Salmo, capítulo 65, versículo 2, que eu queria começar exatamente por aí, em que o Salmo 65, versículo 2, diz assim, ó tu que escutas a oração. É interessante esta frase, portanto, ou seja, isto é a base, de facto, extraordinária para uma dinâmica da parte de Deus em relação aos filhos e a todos aqueles que recorrem a Ele para falar. Não haja dúvida nenhuma de que a disponibilidade de Deus ela é permanente para escutar todos os seus filhos. Nem sempre nós escutamos os nossos filhos, né? Às vezes o filho fica, pai, mãe, pai, repete aquela pergunta várias vezes. Por isso, mas Deus escuta. Escuta, por isso é que, de facto, a oração é uma dinâmica. Ou seja, a oração não é apenas alguém que na realidade se dirige a outro, neste caso a pessoa que está com necessidade, mas é dinâmica porquê? Porque de facto ele encontra não somente na outra pessoa a atitude de escuta e não ouve, o que é uma grande diferença. Há o ouvir e há o escutar. Correto. O ouvir é passivo, o escutar é ativo. Deus escuta e, portanto, porque a escuta de Deus pressupõe sempre uma resposta. E o que mais a Bíblia diz sobre a boa vontade de Deus para responder a oração? Deus tem boa vontade em responder a oração? Este tema da oração não é só apenas sobre a nossa comunicação com Deus através da oração, é um tema que também revela certas dimensões da natureza divina. Correto. Que Ele tem um prazer em ter contacto pessoal com cada um de nós e, como já foi dito agora mesmo, Ele tem prazer em ouvir a nós, falarmos com eles, compartilhar com eles todos os nossos desejos, todos os nossos pensamentos, todas as nossas alegrias,
todas as nossas angústias. A oração é simplesmente a oportunidade de falar com Deus como nós pudéssemos falar com um amigo, neste caso o nosso amigo celestial. Sim, Deus tem toda a boa vontade de ouvir e atender as nossas orações. Há um versículo bíblico que nos dá essa confirmação. Eu irei ler em Mateus 7:11. Se vocês, falando nós, apesar de serem maus, sabem dar as boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. A chave aqui é pedir. E nós pedimos através da oração. Correto. Agora, eu penso nisso, nessa analogia que Mateus faz aqui entre a relação de filhos com pais e mães aqui na Terra e a nossa relação para com Deus. E fico pensando aqui que há um texto bíblico em Romanos capítulo 8, verso 32, Romanos 8, 32, que a gente pode ler, que mostra essa dimensão ainda maior do amor de Deus. Porque Deus, Ele não só, às vezes as pessoas nem pensam nisso, mas Deus não só todos os dias nos provê o calor do sol, Deus nos provê da chuva, Ele provê os alimentos que nascem sobre a terra, Ele provê o ar para nós respirarmos. Não só isso, mas Deus foi além disso, foi capaz de enviar o seu próprio Filho. É isso que Romanos 8, verso 32 diz. Eu vou pedir aqui ao pastor Júlio que lê para a gente. Sim, esse texto bíblico do apóstolo São Paulo diz que aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas. Agora, há aqui um pequeno detalhe que me parece muito importante, Evaldo, e que pode marcar a diferença, porque eu gostaria muito de levar todos aqueles que nos veem e que nos estão a escutar, levarem à compreensão deste pequeno grande detalhe. É que a oração é efetivamente um instrumento relacional, ok? Isto é muito importante. Ou seja, eu não uso a oração para atingir os meus objetivos do ponto de vista egoísta, ok? Portanto, ou seja, eu não me relaciono, não sou convidado a relacionar-me com Deus a partir da oração numa perspectiva egoísta, okay? Quase que de chantagem. Quase que, vou pôr à prova Deus, aqui vou estar eu, portanto, bom, se tu me fizeres assim, eu serei assado. Não. Portanto, eu penso que das coisas mais extraordinárias no campo da oração está no facto de ser uma experiência relacional. O que Deus pretende de cada um de nós é que eu seja um filho que conviva com Ele, que me relacione com Ele diariamente. A oração é o instrumento que me coloca perante a presença. Nos aproxima dele. Nos aproxima dele. E, portanto, e neste aspecto concreto, quando realmente Paulo nos diz que Ele deu o seu Filho e nos dará não somente, como você estava a dizer, o ar, o sol, mas todas as coisas, é importante perceber que não são todas as coisas de acordo com aquilo que eu quero, daquilo que me apetece, mas são todas as coisas segundo o projeto e o plano que Deus tem para cada um de nós. Correto. E isto é muito importante. Sim, pastor Nunes. É um ponto importante que o pastor Júlio está aqui a fazer, mas eu gostaria de fazer uma outra pergunta, dando seguimento ao argumento dele. Qual é o fator, o elemento fundamental nesta dimensão entre nós e Deus? Qual é o elemento que é necessário para que Deus ouça as nossas orações? Bom, eu penso que nós estamos numa caminhada que, digamos que do ponto de vista do raciocínio lógico, nos leva à questão da fé. Penso que é por aí que o pastor quer chegar, portanto, ok? Mas é interessante que a questão da fé é vista hoje por muitas pessoas como um elemento abstrato. E a fé na Bíblia não é abstrata, é qualquer coisa de concreto. E ela é ativa. E é ativa. Deixem-me dar-vos um exemplo. Não sei se posso colocar aqui este exemplo, que me parece muito interessante. Por exemplo, se eu chegar ao pé do Evaldo, ao pé do pastor Edgar, e vos disser assim, e sabendo que vocês estão a passar por uma situação muito difícil e complicada, eu chego ao pé de vocês e posso vos dizer, tem fé, Evaldo, tem fé, Edgar. Ok? Isto é abstrato, porque está no campo da teoria. Mas se eu souber das vossas dificuldades ou de algum problema para o qual vocês possam estar a passar e experimentar, eu posso chegar ao pé do Evaldo e do Edgar e dizer como é que está a tua relação com Deus. Correto. Isto não é abstrato, isto é concreto, é experiencial, é de experiência, ok? E na realidade, não haja dúvida que, para entender essa questão da pergunta do Edgar, eu diria então que a fé, na realidade, é um elemento essencial, indispensável para aquele que se coloca diante de Deus numa postura de oração. Mas é fundamental que eu e a pessoa que está implicada perceba que a fé
é realmente, acima de tudo e antes de tudo, uma experiência com o poder de Deus. Correto. Falando sobre a fé, o que é que Hebreus nos diz sobre a essencialidade, a necessidade da fé? É impossível agradar a Deus Exatamente. sem fé. Exatamente. Pode ler, por favor? Sim, Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, eu vou crer num Deus que existe a partir do momento, eu vou crer em alguém, não é? A partir do momento que eu conheço essa pessoa. A partir do momento que eu conheço, e para conhecer é preciso se relacionar. Essa é que é a questão. Jesus, quanto a esta questão, ele fez uma observação no Novo Testamento que diz, bom, os demónios também creem e estremecem. Sim. Ou seja, o que é que Jesus queria dizer com isto? O que é que ele quis dizer com isso? Muito simples. O que ele quis dizer foi para que, na realidade, não basta crer, porque o processo da fé não é um processo intelectual. Sim. Okay? É aquilo que o Evaldo estava a dizer. Portanto, o processo da fé é um elemento de experiência própria. Claro. E então, o que Jesus diz é, muito bem, os demónios também creem, mas não obedecem. Ou seja, é fundamental a submissão, o estar disposto a ter essa experiência, na realidade, com o poder de Deus. Eu gostei muito dessa sua observação, porque, na realidade, vai no caminho daquilo que, na realidade, neste caso concreto, é dito em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar. Isto é, aquele que não quer sujeitar-se, aquele que não quer submeter-se, aquele que não está disposto a ter uma relação por experiência, não quer ter uma relação experiencial com o poder de Deus na sua vida, muito dificilmente ele vai crer que Deus existe. Sim. Porque Deus não se prova em laboratório, mas Deus experimenta-se. Pela fé. Exatamente. Agora, dentro dessa ideia de relacionamento, desse processo relacional, que é parte do processo de confiar e conhecer a Deus, a Bíblia nos diz como é que nós devemos orar, né? E Jesus, de fato, em Mateus capítulo 6, ele ensina ali aos discípulos, ele dá como que uma fórmula, como uma maneira de nós orarmos a Deus. E Mateus capítulo 6, 7, quem sabe o pastor possa ler aqui, Mateus 6, 7, ele diz como nós devemos orar, parte da explicação de Jesus de como nós devemos orar. Mateus capítulo 6, 7, o que diz ali? E orando, não useis de vãs repetições. Pois é, isso é interessante, porque vejam, quando eu encontro com um amigo, né, se é um amigo que eu conheço, confio e gosto, eu não vou ficar com meu amigo só, bom dia, como está o tempo. A conversa, ela vai além daquilo, né? Essas perguntas que nós fazemos quando encontramos um desconhecido, ou os comentários que fazemos, até o tempo hoje não está bom, está chovendo, vai fazer sol amanhã. Não, mas isso também acontece, Evaldo, isso também acontece com Deus. Numa primeira fase, quando ele é um desconhecido para nós. Mas aí precisamos passar ele além disso. Exatamente. Né? Com um amigo nós nos abrimos, esse amigo se abre. Né? Então vamos além disso. Então Jesus diz assim, não usem de vãs repetições, falem daquilo que vem do coração. Abram o coração, contem a Deus os detalhes, podem contar detalhes, mas que seja um relacionamento natural. Eu não queria, Edgar, não queria ferir suscetibilidades de todos os telespectadores que nos estão a ver. Não quero ferir suscetibilidades, mas reforçando aquilo que o Evaldo está a dizer, eu diria que neste contexto a oração não é uma reza. Portanto, isto por causa das vãs repetições. Sim. Portanto, ok? Portanto, nem é nada mecânico, nem é nada, digamos, que está, devidamente mecanizado ou preparado. E o que me parece extraordinário... Não é uma recitação. Não é uma receita, nem é uma receita sequer. Portanto, não é uma receita, não é alguma coisa que está formatada, usando hoje a linguagem, digamos, da informática, não é? Portanto, não há nenhuma formatação para uma oração. E é por isso que eu gosto da ideia do relacionamento com um amigo. É da mesma maneira. Quantas vezes eu tenho diálogo com os meus filhos, não é? Portanto, e nos diálogos nós estamos exatamente ali a conversar, a dialogar, a abrir a mente e o coração sobre qualquer temática. E parece-me que isto é espetacular. Sim. Sobre qualquer assunto e sobre qualquer temática. Porque no meu diálogo com Jesus, através da oração, porque a oração é apenas o canal, é apenas o meio. No meu diálogo eu abro o coração e partilho com ele, efetivamente, da mesma maneira que nós estamos agora aqui à mesa, portanto, a conversar e a dialogar. Mas sobre qualquer assunto, sobre qualquer temática, não é? Talvez um comentário breve sobre as vãs repetições. Não existem palavras-chave que, por assim dizer, abram a nossa comunicação com Deus. É interessante que alguns versículos, após este versículo de Mateus 6, 7, existe um versículo que diz que
que a oração, um elemento da oração e da fé é a persistência, é nós clamarmos com frequência, apresentarmos perante Deus o nosso pedido com certa frequência. Eu vou ler esse versículo. Sim. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Porque todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bata, a porta será aberta. É um convite a nós perseverarmos nos nossos pedidos que nós estamos a fazer diariamente a Deus. Sim. E a resposta irá ser dada. Nós vamos expandir esse ponto daqui a pouco, sobre a questão da frequência, a questão de como orar e etc. Sim. Então. Agora, eu queria perguntar uma coisa antes aqui. E Tiago, capítulo 1, verso 6, verso 5, talvez tenha resposta para isso. Da maneira como nós estamos apresentando aqui, bom, Deus está disposto, Deus tem a maior boa vontade do mundo para nos ouvir, né? E a Bíblia diz também, como lemos agora, que se nós chegarmos a Deus com fé, Ele vai nos ouvir. Então parece que é simples, parece muito fácil. Tudo que eu pedir a Deus, como Ele é meu Pai e me ama e tem boa vontade, tudo que eu pedir será atendido imediatamente. Não. Mas eu não sei se é bem assim. Não, de facto não. Se colocarmos as coisas assim, não estamos a ser corretos com a palavra de Deus, não é verdade? Eu indo buscar aquele texto há bocado da analogia do relacionamento entre os pais e os filhos, da mesma maneira, para mostrarmos o tipo de relacionamento que Deus tem ou quer ter com cada um de nós e que Ele espera de cada um de nós, é muito interessante que eu tenho 2 filhos, um com 25 anos e outro com 21 anos, e de facto, lembro-me, e ainda hoje isso acontece em minha casa, portanto, no meu relacionamento com eles, que, portanto, havia situações que no nosso relacionamento, comigo e com a minha mulher e com eles, às vezes eles pediam-nos coisas que nós entendíamos como pais que não eram razoáveis. Não eram razoáveis. Sim. Ou seja, nós não poderíamos ir além daquilo. Correto. Não podíamos ir além, porque nós sabíamos, talvez pela experiência de vida que nós já tínhamos, talvez pela experiência que nós tínhamos tido também, efetivamente, de algumas circunstâncias que nos traziam dissabores e traziam algumas tristezas, nós éramos capazes, tínhamos que ser capazes, como pais, como representantes de Deus na Terra, dizer-lhes: isto não vos convém. Okay? Se calhar o melhor é por ali. Por isso é que eu estava a dizer, por isso é que eu queria dizer, Evaldo, que nas coisas nem sempre são assim. Nem sempre são Ou seja, Deus escuta, não haja dúvida, Deus escuta, mas a resposta de Deus, porque Ele vê um fim desde o princípio, Exato. a resposta de Deus não é provavelmente, algumas vezes, aquela que nós estamos à espera. E para nós não vivemos uma experiência frustrada, para nós estarmos cada vez mais próximos daquilo que é o ideal de Deus, o que Tiago diz aqui? Tiago, capítulo 1, verso 5. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, é algo que nós encaramos diariamente. Qualquer família encara situações em que, aparentemente, não existe uma solução discernível, não é? E então, todos nós, diariamente, precisamos de sabedoria. E a Bíblia diz, faz esta promessa: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Deus que é infinito em sabedoria, não é? Que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedida a sabedoria para lidar com esse desafio diário. Esse é um pedido que Ele nunca vai negar, não é? Ora, é que eu queria dizer. Esse é um pedido. Atenção, porque isto é muito importante. Há uma grande diferença entre pedir sabedoria a Deus, não é? E, de facto, usar a oração para atingirmos os nossos objetivos egoístas, o que é diferente. Por isso é que nos pede, por isso é que somos advertidos a pedir sabedoria a Deus, para que os nossos pedidos que sejam apresentados diante de Deus não sejam pedidos, desculpem a expressão, tolos, ok? Mas sejam de acordo com o coração de Deus. Exato. Agora, Deus tem boa vontade em atender os nossos pedidos. Ele deseja que tenhamos um relacionamento com Ele, não é? Um relacionamento íntimo com Ele. Ele deseja atender os nossos pedidos e a sabedoria é um deles que Ele nunca vai negar. Mas, às vezes, como falamos aqui, há pedidos que não são atendidos imediatamente. E eles podem não ser atendidos imediatamente, ou porque não são bons para nós, porque Deus vendo o fim desde o princípio, Ele sabe melhor, mas também há fatores que impedem que Deus responda a oração, fatores da nossa parte. A Bíblia é clara em relação a isso. Há um versículo que dá a resposta à sua pergunta. Em Salmos 66, 18, diz claramente: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Se eu, por assim dizer, nutrisse o pecado no meu coração, o pecado é um impedimento à minha comunicação, à minha relação com Deus.
Isaías capítulo 59, versos 1 e 2, também diz assim, especialmente o verso 2, termina dizendo que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. Então, Deus não pode atender a oração quando a minha vida está em pecado. Porque é como se Ele dissesse assim, tudo bem, você pode continuar fazendo o que está fazendo, eu te amo tanto que eu vou resolver isso para você. Deus, às vezes, usa isso para despertar a pessoa e dizer, olha, algo na sua vida não está bem. Algo precisa ser endireitado antes que você possa ser um canal de bênção, antes que eu possa abrir as comportas do céu. É um instrumento que Deus usa, não é? Para nos advertir. É um facto, mas, Evaldo, eu queria talvez aqui desmistificar um bocadinho para as pessoas que nos estão a ouvir exatamente este fator, este elemento que é tão importante, que é a noção do pecado. Correto. Ok? Então, reparem, qual foi o drama de Adão e Eva no jardim? Foi terem comido o fruto? Portanto, estão a ver a questão? Não. O drama de Adão e Eva no jardim do Éden não foi terem comido o fruto. Forem, progressivamente, terem se afastado de um relacionamento de Deus. Portanto, o corte de relação que eles tiveram com Deus levou-os a que eles tivessem comido o fruto. Então, a noção de pecado não é uma atitude incorreta que eu tenha, mas a noção de pecado, do ponto de vista bíblico, é o meu afastamento de Jesus, é o meu corte de relação. Estando longe de Cristo, e permitam-me esta imagem, estando longe de Cristo, eu estou disponível para dar à luz atitudes e comportamentos que, na realidade, não estão de acordo com a vontade de Deus. Claro. Vou-vos dar um caso. Estando longe de Jesus, a minha disponibilidade para matar é mais evidente. Estando longe de Jesus, a minha vontade para adulterar é mais evidente. Estando longe de Jesus, a minha vontade para ver alguns programas que não dignificam nem elevam espiritualmente é mais evidente. Então, quando o que Jesus quer dizer, ou o que Deus quer dizer através de Isaías e através até de Tiago, portanto, capítulo 4, versículo 3 e do outro versículo que nós lemos, portanto, o que ele nos está a dizer é, amigos, isto é assim, a probabilidade de eu responder às vossas orações é maior se vocês estiverem cada vez mais perto de mim. Exatamente. Exato. Portanto, quanto mais longe vocês estiverem de mim, isso pode-vos colocar em situações, porque estão em pecado, estando longe eu estou em pecado, porque eu cortei a minha relação com ele, logo estou longe, então a probabilidade de eu responder é zero. É zero porquê? Por uma razão muito simples. Vocês estão longe de mim, não me pedem, não falam comigo. E quando vocês pedem, a primeira coisa que eu vos vou pedir é que o vosso coração esteja de acordo com a minha vontade. Agora, nós podemos orar em público, em grupo, né? Quando as pessoas se reúnem para cultuar, para adorar a Deus. E a oração em particular. Eu queria aqui enfatizar o valor da oração privada, da oração em particular, porque é de fato aquele momento em que nós chegamos e podemos ali abrir o nosso coração. Jesus dá uma instrução na Bíblia, Mateus capítulo 6, verso 6, como é que nós devemos orar em particular. Eu acho que é dos aspectos mais bonitos da vida de Jesus, não é? Nós observamos vários momentos na vida de Jesus que ele ora em público, especialmente na cruz do Calvário, não é? Mas a vida de Jesus foi pontuada por momentos em que ele orava pessoalmente, falava pessoalmente com o seu Pai. E esse versículo nos diz, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e orarás ao teu Pai, que está em secreto. E o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Indicando que a oração é algo muito pessoal, que deve ser feito num contexto em que haja intimidade entre nós e Deus. O assunto é muito bom e quando o assunto é bom demais, o tempo parece que voa, parece que vai mais rápido, não é? Mas sempre assim, Evaldo. Nós aprendemos pontos aqui muito interessantes, muito importantes, que a oração ela deve ser parte de um processo de relacionamento com Deus, não é? E quanto mais próximos estivermos a Deus, mais inclinado ele estará a atender às nossas orações. Nós devemos nos achegar a Deus com fé. E mais disponibilidade nós temos para aceitar a resposta para aceitar a resposta dele. Isto é muito importante, Evaldo. Nós temos aqui cerca de 30 segundos para encerramento. Eu queria só fechar aqui perguntando em nome de quem devemos orar. Será que devemos fazer o nosso pedido porque, Senhor, porque eu mereço ou aquilo? Em nome de quem nós devemos orar a Deus? Isso está em João, capítulo 14, 13. A Bíblia é bem clara, diz simplesmente, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, o único intermediário entre nós e Deus. O único intercessor, o único intermediário. Então, através de Jesus, pedindo em nome de Jesus, nós podemos receber. Deus tem recursos ilimitados em seus celeiros e Ele quer dispensar esses recursos a você.
Talvez nem sempre vamos receber de Deus aquilo que nós tivermos pedido, porque a verdade é que, infelizmente, muitas vezes nós pedimos mal. Mas a oração suplicante de um coração receptivo, ao desabafo sincero de alguém que foi ferido ou magoado, ao pedido emocionado de uma mãe por seu filho ou por sua filha, ao choro e ao clamor angustiado, a esse tipo de oração, Deus nunca dirá não. E mais ainda, Ele vai enviar os seus anjos na velocidade da luz, com a resposta atendendo ao seu pedido. E o meu desejo, o nosso desejo hoje, eu posso dizer, é que você viva uma experiência, uma viva experiência de oração na sua vida, que seja gratificante e compensadora, porque essa é a vontade de Deus para você. Pastor Nunes, pode orar conosco, por favor. Nosso querido Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que Tu nos dás diariamente de podermos apresentar as nossas ansiedades, os nossos desafios a Ti. E gratos estamos pela promessa que Tu irás ouvir cada uma das nossas orações. Amém. E responder a essas orações de acordo com a Tua infinita misericórdia e sabedoria. Tudo isto te pedimos, em nome do nosso amado Salvador, o nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer aqui o pastor Júlio, o pastor Edgar, por terem estado aqui conosco e espero tê-los no próximo programa aqui muito em breve. Com certeza. E a você que nos assiste, este programa está chegando ao fim, mas espero ter o privilégio de encontrar com você de novo em nosso próximo programa. De qualquer lugar do mundo, você pode visitar o nosso website, nos enviar os seus pedidos de oração e estaremos orando por eles. Até o nosso próximo encontro, não se esqueça que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.